A minha primeira ideia era fazer um vídeo mais que especial sobre esse álbum do Pink Floyd, Wish You Were Here. Porém, ao começar a pesquisar sobre a arte da capa, a arte dos encartes, eu percebi que eu poderia fazer um vídeo específico sobre esse assunto e aproveitar para fazer um tributo ao Storm Thorgerson, que foi uma das cabeças pensantes a respeito dessas artes, já que ele era um dos sócios do estúdio Hipnoses. E eu tenho certeza que você vai gostar. Welcome back, everybody. Que bom que vocês estão aqui. Como sempre, me apresento, porque vai que você não me conheça. Eu sou o Wes e esse aqui é meu Pantron, um canal totalmente na contramão do YouTube, porque eu não peço like, não peço engajamento, não mendigo pix, não fico fazendo um monte de listas chatas. Faço coração de você mandar, mas o combinado é sempre o mesmo. Se você clicar no sininho, você vai receber notificações dos meus próximos vídeos. Se você deixar um comentário, eu vou responder. Se você deixar um like, vai ser muito bom para o meu canal, porque o YouTube vai sugerir os meus vídeos para outras pessoas. Mas se você se inscrever no meu canal, aí sim o Weslinho vai ficar muito feliz, porque vai mostrar para todo mundo que realmente o meu canal tem importância. Como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, hoje eu vou falar sobre o processo de criação da arte do encarte da capa do álbum Wish You Were Here do Pink Floyd. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu, como já falei para vocês anteriormente, vai ser um tributo também ao Storm Thorgerson, que era do estúdio Hipnoses, um dos sócios. E para poder fazer esse vídeo, eu tomei a liberdade de pegar alguns trechos de um documentário que está no canal John Eddington Documentaries, que eu vou colocar depois o link aqui na descrição do vídeo. Eu não consegui pedir autorização para o John, eu fiz esse vídeo muito rapidamente, mas depois eu vou deixar uma mensagem para ele, mas eu acho que ele não vai se importar. E para fazer para colocar essas partes do documentário, o documentário dele tem cerca de meia hora, mas eu editei para poder caber aqui no meu vídeo. Também coloquei as legendas em português, mas são legendas geradas automaticamente, então você pode perceber alguns errinhos ali, algumas coisas esquisitas, mas depois eu vou informando. Então o nome do canal é John Eddington Documentaries e eu vou colocar o link para vocês aqui do documentário na íntegra, sem cortes, e depois apareça lá, pessoal, e se inscreva no canal, que é um canal realmente muito bom. Muito bem, então, para falar um pouquinho sobre como que foi o processo de criação da arte do álbum Wish You Were Here, a gente vai ter que botar um pouquinho para falar no final da turnê do The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. No final dessa turnê, o Pink Floyd já tinha praticamente todas as demos prontas do que seria o álbum Wish You Were Here, mas o álbum ainda não tinha nome. Mas havia uma preocupação muito grande, a arte da capa e dos encartes. Eles queriam uma arte que fosse tão impactante quanto The Dark Side of the Moon. Eles nem queriam que fosse mais impactante, mas eles queriam que fosse tanto quanto. Então convocaram novamente o Storm Thorgerson e falaram para ele, olha, tá aqui é o nosso novo trabalho, a gente quer lançar isso, ainda não temos nome para esse álbum, mas a gente quer que você já vai pensando sobre o que seria essa arte. Então a gente vai passar para você as demos que nós temos prontas, as letras das músicas, e você leva para casa e pensa, vamos marcar uma reunião junto com os empresários da gravadora e mais a banda, a gente vai conversar sobre isso. E o Storm Thorgerson disse, tá, mas qual que é a ideia do álbum? Aí eles falaram sobre que eles sentiam muita falta do Syd Barrett, que é o membro fundador original do Pink Floyd, mas ele teve que sair, ele foi convidado a sair da banda porque ele estava com problemas mentais, estava muito difícil para ele continuar na banda, até mesmo o David Gilmour ele foi contratado para ser um músico de apoio para o Syd Barrett, mas estava muito difícil, então ele foi convidado a sair da banda. E a banda ficou muito triste por causa disso, até com um pouco de remorso. Então eles disseram isso para o Storm, e que era o assunto do álbum, e ele foi para casa. Porém, ao escutar as demos e olhar as letras, Storm Thorgerson percebeu que o álbum era muito mais do que uma perda de um amigo. Era sobre ausência. Todas as músicas falavam sobre ausência e uma certa perda, sim. Então, Storm teve uma ideia. Ele fez um cartão postal, escreveu Era uma Praia, e no cartão postal ele escreveu assim, Wish You Were Here. Só isso. 4 palavras, Wish You Were Here. Ele já tinha na cabeça mais ou menos do que seria a ideia.
E aí ele marcou uma reunião com a direção da gravadora e mais a banda, e foi lá junto com o seu sócio, né, que é o, deixa eu ver o nome dele que eu sempre esqueço, o Aubrey Powell, que é conhecido como Paul, e foi lá para conversar com a banda e com os empresários. E aí ele disse: eu escutei as demos de vocês, eu acho que muito mais do que uma perda de um amigo, é sobre ausência no modo geral. Então, eu pensei no seguinte: esse cartão postal tem 4 palavras. Wish you were here. São 4 palavras, vocês são 4 músicos na banda. Vamos também pensar sobre os 4 elementos de uma vida, que seria o fogo, o ar, a terra e a água. Então eu vou fazer um trabalho artístico combinando as 4 palavras, os 4 músicas, os 4 elementos, e vou fazer 4 peças de arte. Os empresários olharam um para a cara do outro, um olhou para a cara do outro também em relação à banda, e eles olharam para o Storm e aplaudiram. O Storm não acreditou, porque quando ele foi fazer a mesma reunião a respeito de Dark Side of the Moon, ele levou 7 ideias. Para o Wish You Were Here, ele tinha apenas uma ideia que foi aprovada. Então, a ideia sobre o número 4 foi aprovada. E ele tinha que sempre combinar isso com um sentimento de ausência, de perda. Foi daí então que ele e o Aubrey Powell começaram a trabalhar nas ideias. E eles já tinham carta verde, então eles poderiam fazer o que eles achassem melhor. A primeira coisa que o Storm Thorgerson pensou foi a respeito da capa, sem que a capa estivesse pronta. Ele tinha visto já um trabalho do Roxy Music, que foi lançado em 74, que é o Country Love. Posso estar errado, deixa eu ver se é Country Love. Country Life 74 do Roxy Music. A capa tinha 2 modelos seminuas. E para evitar problemas nas lojas de discos, a gravadora colocou um plástico verde escuro que embaçava a imagem das modelos. E o Storm Thorgerson gostou muito dessa ideia. Então ele pensou o seguinte: não sei ainda qual vai ser a capa do Wish You Were Here, desse álbum. Lembrando sempre, o álbum não tinha nome ainda. Eu não sei como vai ser a capa, mas vamos colocar o disco em um envelope preto de plástico, sem nada escrito. Porque isso já vai começar pela ideia de ausência de arte. Então ele já começou a pensar na ausência logo de cara. Pois bem, então ele levou essa ideia para a gravadora e seria isso. Simplesmente um plástico preto e com o disco dentro. A gravadora não gostou, porque a gravadora falou o seguinte: como é que as pessoas vão saber que isso é um disco do Pink Floyd, né? E as pessoas tinham aquela hype por causa de Dark Side of the Moon. Então a gravadora falou o seguinte: a gente topa, mas você tem que colocar um adesivo no plástico para dizer que era Pink Floyd. E aí então a Storm Thorgerson entrou em contato com o designer gráfico George Hardy, que ele bolou então esse adesivo aqui, que é um aperto de mão cibernético, né? 2 robôs. E só que se você olhar no fundo, você percebe que no fundo desse aperto de mão está dividido em 4, que são os 4 elementos, que seria então o fogo, o ar, a terra e a água. E aposto que você não tinha percebido isso aí ainda, desse selo aqui. Então eu acho que isso já vale a inscrição no meu canal, não é verdade, né? Pode colocar a inscrição. Sei que você está vendo pela televisão que é mais complicado, mas já está valendo a inscrição. Essa arte do aperto de mão cibernético, ela representa uma das músicas do disco, que é o Welcome to the Machine. E o Machine, a máquina, seria a indústria fonográfica da época, o qual o George Waters queria atacar. Veladamente, tá? Mas ele queria atacar. Muito bem. Esse aperto de mão cibernético também foi usado para os selos do disco. Então, tanto o lado A como o lado B tem esse aperto cibernético aqui, porém não tem esse fundo com os 4 elementos. Mas se você olhar, vai estar lá. Muito bem, então a primeira referência à ausência foi a capa, que era uma ausência de arte. Então eles começaram a trabalhar a primeira figura, que seria o The Burning Man, o Homem em Chamas. Muito bem, a ideia principal, quando o Storm Thorgerson, depois vou colocar um pedacinho do vídeo para vocês, que lembrando
lembrando que tudo começou pelo cartão postal. Vamos ver o que o Stormy tinha falado sobre o cartão postal? Vamos dar uma olhadinha. Idea that we were developing between us. And as I say, once I got it, or once it appeared, absence, it was a hook to hang it all on, and it went like a sort of row of dominoes. First with the postcards. So the first thing that was done was a postcard. I have a great fondness for postcards, I don't know why. And it always makes me smile. Wish you were here is a phrase that is totally fabricated. So you're lying on the beach in Marbella with a nice chick and you're writing back to your girlfriend saying, wish you were here, meaning, I'm fine, thank you, don't come here in a million years. There seemed to be a certain irony. So the postcard was first. The postcard said, wish you were here. So Wish You Were Here became the title. Wish You Were Here became a song. That's the direct input, but it was more the feeling, I think. Pois bem, então, como vocês perceberam, ainda não tinha o nome do disco. E aí, a partir do cartão postal Wish You Were Here, se tornou um nome e se tornou uma música e depois se tornou o nome do disco. Você vê que coisa interessante. Bem, então agora eles foram trabalhar a respeito da arte da capa, que seria então The Burning Man, o Homem em Chamas. Lembrando que eles tinham que casar também, o estúdio tinha que casar a ideia de ausência. E aí então, o Storm Thorgerson conversou com um amigo dele, falou o seguinte, vamos colocar dois homens se cumprimentando, sendo que um deles está pegando fogo. Aí ele falou, boa ideia, vou desenhar isso. Ele falou, não, eu não quero desenhar, é que eu seja foto. Né? Eles tinham grana, então eles fizeram isso, contrataram dois dublês, sendo que os dois eles usavam um paletó, né, roupa social, e representando os empresários. Um deles que não está pegando fogo é o empresário da indústria musical, e o que está pegando fogo é a banda, os músicos. Você vê que o músico ele acaba sendo prejudicado pela indústria musical, ainda hoje é assim. Aí então, um deles ele usava um paletó à prova de fogo, né? Ele usava uma touca também à prova de fogo, e uma peruca. A peruca é até engraçado falar peruca, né? A peruca e o paletó foram embebidos em gasolina e tacaram fogo e tiraram as fotos, né? E até também teve um acidente, ele estava contra o vento, pegou fogo no bigode de um dos modelos e tal, mas foi bem interessante isso daí. Em questão da referência à ausência, é a ausência de sentimentos em relação à indústria fonográfica, aos músicos, porque eles não estão nem aí que os músicos estão pegando fogo. E também havia uma gíria na época que quando um artista ele não consegue receber os direitos autorais, é como se estivesse pegando fogo. Então tem muito a ver isso daí. Mais para frente eu vou falar que para o Stormy Thorgerson ele não se importava realmente que as pessoas tivessem outras ideias sobre o que significava a arte que ele colocava. Vamos ver um pouquinho o que o Stormy falou na época dessa entrevista sobre o The Burning Man. When we did The Man on Fire, which I did with George Hardy, we were talking about emotions and being burnt because you were frightened of being burnt, sorry. So there was a man on fire, and George, of course, being an illustrator, thought it was a picture, an illustration. I said, oh no, it's real. And we both went, yeah. Mostly because it was so outrageous. And this is the days before computers, so it meant setting a man on fire, which we did. So you had the sort of balls in a way to sort of think, right, we'll do that. We'll go and set a man on fire. Yeah. And photograph it. It's amazing what money will do, right? So we have a stunt man. I think he enjoyed it really in a way because he lived off it for years. I mean, not the money, but the story. Anyway, that was done for real in a studio lot in Hollywood. What could be more absent than a studio lot? Didn't he nearly get singed? He did, yes. The wind was blowing the wrong way. I actually wasn't there. My idea, but I wasn't there. So Poe and Peter took the picture, the late Peter. And it's a picture I've always liked. I've always felt it worked really well. Because somehow the man is appearing not to pay any attention. And in a sense that's impossible. How can he not be concerned about being on fire? It makes no sense.
but it's clearly there. So, depois que já estava pronta a capa do disco e com a referência ao fogo, eles partiram agora para o elemento água. A ideia original de Torgerson era a seguinte: o mergulhador mergulhando na água, sendo que nada iria espirrar ou se espalhar, nada de água. Então aí eles teriam uma referência à ausência da consequência de um mergulho. O sócio dele conseguiu encontrar uma locação muito boa, que é o Mono Lake, seria o Lago Mono, que ele é no Condado Mono, na Califórnia, e é um lago rochoso e apresenta umas formações rochosas bem diferentes. Então eles contrataram um mergulhador, e o mergulhador ele não mergulha, ele estaria, como eu não sei, aqui em Campinas a gente fala plantando bananeira, então estaria com as mãos para baixo e com as pernas para cima. E tinha que ficar cerca de 3 ou 4 minutos parado para que a água parasse de se mexer. Então, a foto que você vê no encarte do disco é real, realmente foi feita aquela foto daquele jeito. Ele conseguiu, e a referência à ausência vem em 3 vezes. Primeiro, que não há água espirrando, então tem a ausência da água. O segundo é que o mergulhador está sozinho, então uma ausência de companhia. E o nome do lago que é Mono Lake, tá? Um lago sozinho. Grande sacada e a foto ficou muito bonita. Vamos ver um pouquinho agora o que o Storm Thorgerson fala sobre essa foto. So that, and Poe found this fantastic location called Lake Mono, which is such an amazing location that you could just about photograph a plastic duck in it and you'd like it. And the man is doing a yoga headstand in a bucket frame for 3 or 4 minutes so that the ripples die away. Again, it's for real. So he was holding his breath for a He was holding his breath, yeah. And because he was showing off, because he was happy to do it, you know. These people tend to be happy to do it when they do their thing. But it meant that the photos are real and have a quality, I think, of that would not be of the computer age. E agora na terceira etapa, eles iriam abordar o terceiro elemento, que era o elemento terra. A ideia deles era a seguinte: um homem, o qual ele não teria rosto, não apareceria o braço dele, não apareceria nada, seria invisível, mas ele teria uma mala embaixo, ele colocaria o pé em cima da mala e mostrando um disco para a câmera, estaria num deserto, daí a terra. Esse homem representaria um empresário da indústria fonográfica, o qual ele não tem rosto, ele não se preocupa com o músico, ele apenas quer os dividendos, o dinheiro. Sim, o Roger Waters estava atacando muito a indústria fonográfica, né? Mas ele tá cuspindo no prato, estava comendo, não é verdade, né? E tinha também o elemento terra. Essa foto ficou muito bonita, inclusive eles tiveram uma outra ideia, que era um nadador nadando nas areias de um deserto, mas essa foto acabou ficando de fora e depois acho que foi para um songbook do Pink Floyd, mas é uma foto realmente muito bonita. Estou colocando aqui para vocês verem. E agora o Storm Thorgerson vai falar um pouquinho sobre essa ideia que ele teve sobre o homem na areia, que realmente é uma ideia muito interessante que ele fez, que também fala sobre a ausência de sentimentos em relação aos músicos. The man in the sand. But that's the most surreal we got, I think. And it was a direct Magritte steal, if you like. And it was supposed to do with Have a Cigar, about the emptiness of business and the cruel commercialism, the cold, perhaps that's a better word, cold commercialism that Roger was criticising. It was an attack. So I was actually representing that as a bit faceless businessman in an arid desert trying to hoik you a Pink Floyd record. And all these pictures made it very pictorially rich, but personally, I like it. I still like it. So I'm relatively comfortable, as it were, with it. Often in later years, I'm sure this is true of all sorts of artists, whether it's musical, whether it's writing, pictures, sculpture, whatever it is, you obviously get to review what you've done with a sort of critical mind, or more critical. And you can end up really not liking things that you thought you loved before, in a sense. E para terminar, o último elemento, o elemento ar. Para poder representar isso, a ideia que eles tiveram foi um véu que ele era levado pelo vento, apenas isso. Na verdade, Storm Thorgerson, ele não gosta muito dessa foto, ele é muito evasivo quando ele comenta sobre isso daí, mas quando eu olho para essa foto, eu penso na ausência assim, porque alguém perdeu aquele véu, né? E o véu também, em algumas culturas, ele também indica luto, né? Que às vezes a pessoa vai num funeral e cobre o rosto, indica uma perda.
Algumas pessoas defendem que se você olhar atentamente para o véu, você vai ver uma mulher seminua, mas eu acho que já é viajar demais na maionese, né? Depois, se você concorda com isso, coloque nos comentários. Mas aí então ele encerrava os 4 elementos com esse véu ao vento. Vamos ver um pouquinho agora o que o Storm Thorgerson falou sobre essa foto. I mean, the one image we haven't talked about was the material blowing in the wind, which you can read into that all kinds of things. I mean, there's one. It's almost. Now, I have a friend who's very fond of that picture. I tend not to be. I'm more fond of The Man on Fire, and this is Jill, and she's very. She's always liked that picture, and I don't know why. I think she does put her own interpretation on it, and the veil is, of course, a symbol of absence of its own at funerals and etc. And in certain countries, the veil is used to not see the face, apart from the fact it's blowing in the wind. So the veil has, and the picture has, I think, interpretations. And I think that I try to do that if I can, because I don't really want to be fixed, because I don't think the music is fixed in that sense. Antes da gente ir para o nosso ponto final, eu estava me esquecendo de uma coisa. Existem 2 fotos diferentes para a arte da capa. Pode perceber aqui, que são posições um pouco diferentes. Uma delas é para o mercado americano, né, e também o Canadá, etc., as Américas, e o outro para o mercado europeu. Isso foi pensado já pelo Storm Thorgerson, que ele queria que houvesse uma diferença entre os mercados. Então ele colocou isso até mesmo também para os colecionadores. E agora o nosso último ponto foi a lendária visita do Syd Barrett ao estúdio Abbey Road. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu achava que nem era verdade. Como assim, uma pessoa que estava totalmente desaparecida, ninguém sabia onde ele estava, do nada ele aparece no estúdio, e a segurança deixa que ele entrasse lá, ninguém sabia quem ele era, depois o reconhece. Então, quando eu vi essa história pela primeira vez, eu até achava que era lenda urbana. E aí, então, com o passar dos anos, eu vi várias entrevistas dos membros do Pink Floyd contando essa história de um formato um pouquinho diferente, né? Cada um tem seu ponto de vista. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a última parte do documentário, que o Storm Thorgerson, ele estava no estúdio quando o Syd Barrett apareceu, e foi impactante. Na versão completa do documentário, que eu não coloco aqui, ele diz que ele não se lembra o quanto que essa visita do Syd Barrett impactou os músicos. Ele não se lembra se quando o Syd Barrett foi visitar o estúdio, já estavam prontas as demos ou não estavam prontas ainda. Mas ele falou que foi realmente muito, muito impactante, porque a banda se sentia muito mal de ter tirado do grupo. Mas não tinha uma outra maneira, foi uma decisão muito difícil para a banda que eles fizeram. Então vocês vão ver então aqui o que o Storm Thorgerson fala sobre a visita do Syd Barrett. Story of Syd appearing, just to add an unbelievable piquancy to the whole poignancy, rather, to the whole situation. You were there. What? You were there. I was there, yeah. I mean, I didn't know it was him. But it was pretty affecting, really. I mean, Roger and Dave cried, as far as I remember, because it was so emotional and so desperately sad. You have to remember that Syd was not gotten rid of with any great glee. You know, this was not what they wanted. I think you also have to remember that Syd was a friend and had been, you know, one of the mates, as it were, for some years. And that Syd was derailed was essentially a sad issue. The lack of production or creativity is a sad issue. So it's one to regret, to lament. So I think that there's been much crap and hullabaloo, incorrectly usually, about what Syd was and how Syd left, or when he stopped working. You know, it was impossible, and he was derailed. So I think that it takes some time to come to terms to that, and then to see him in the flesh, looking dreadful, was terribly upsetting. But didn't. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tributo ao Storm Thorgerson. Infelizmente, ele faleceu aos 69 anos, para mim novo. Ele, segundo o Nick Mason, ele tinha ainda muita ideia ainda para colocar, mas ele teve 2 problemas de saúde muito
muito sérios, e um que o deixou paralisado e depois outro que tirou a sua vida. Então ele foi tirado desse vale de lágrimas muito precocemente, apesar de ter 69 anos, ele tinha muitas ideias boas ainda. Então eu achei importante fazer esse tributo, porque é incrível, sem sombra de dúvida, o Storm Thorgerson, ele é o artista o qual eu tenho mais artes na minha coleção. Talvez o segundo seja o Derek Riggs do Maiden, mas o primeiro é o Storm Thorgerson. Então eu não consigo pensar no Pink Floyd sem pensar no Storm Thorgerson, não consigo. Tanto que depois no último álbum que foi lançado pelo Pink Floyd, aquele do Rio, é até uma arte para homenagear Storm Thorgerson, porque ele já tinha falecido. Então o rapaz que fez aquela arte, ele vinha da escola do Storm Thorgerson e fez uma arte para homenageá-lo. Mas agora eu quero deixar uma pergunta para vocês. Qual que é a arte do Storm Thorgerson ou do Hipgnosis que você mais gosta, mas não vale Pink Floyd? Então agora você vai pesquisar um pouquinho na sua coleção ou na internet os trabalhos que ele fez. Olha, são muitos trabalhos, bandas que você nem imagina. Então eu queria que você colocasse nos comentários aí qual é a arte do Storm Thorgerson ou do Hipgnosis que você mais gosta, mas não vale Pink Floyd. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, tenho que agradecer muito mesmo o apoio que estão dando no meu canal. Acho que eu estou acertando a linha, vocês estão gostando. Coloque nos comentários que eu vou responder. E a gente conversa na próxima semana com um novo assunto. Quem sabe Pink Floyd novamente, porque eu estou gostando de fazer esses vídeos sobre essa banda que eu amo. Pessoal, um abraço. Até semana que vem. Até o próximo vídeo.